Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo, a mais um vídeo em que estudamos o livro Voltei, ditado por Frederico Figner, cujo pseudônimo foi Irmão Jacó, pelas mãos extraordinárias de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando de mais um dia podermos estar juntos, estudando, aprendendo, refletindo. Eu lembro sempre que não sou professor de Espiritismo, não sei tudo, tenho muitas falhas, estou aqui também para corrigir, não me vejam como um missionário que não sou, veja como um irmão. André, por que de quando em quando você gosta de realçar isto? Porque nós temos a impressão de que as pessoas que têm facilidades para falar, estou falando dentro do próprio Espiritismo, já logo são vistos como espíritos importantes, que falam, que fazem. Não. Fazer uma palestra, apresentar um estudo com toda a modéstia, não é difícil. Não é difícil estar aqui. O difícil é quando eu tenho um problema em casa, eu manter a paz, o equilíbrio, é eu tratar a natureza com respeito, é eu tratar os animais com respeito, é eu tratar o ser humano com respeito. Fazer um programa não me dará um lugar melhor porque eu estou apresentando o programa Voltei. Então eu gosto sempre de bater nesta tecla, me vejam como um irmão que dedica, que ama o Espiritismo, mas que ainda está com uma longa e árdua estrada pela frente, crescendo e aprendendo. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é André Luiz Querine Vilar e eu estou muito feliz por este programa estar chegando a mais corações, por estar tendo uma repercussão positiva, por estar tendo uma audiência positiva. É graças a você que juntos formamos este estudo, que precisa ser colaborativo e participativo. Senão fica monótono, um só fala e os outros ouvem. A sua participação, ela é muito importante. No vídeo passado, nós começamos o capítulo 3 e hoje nós veremos o segundo item do capítulo 3, o Salmo 23. Não me seria possível, naqueles minutos, enfileirar pensamentos e muito menos enunciar qualquer frase. Tinha a respiração opressa, como nos derradeiros dias de luta no corpo físico. Com alegria, no entanto, vi a filha elevar-se ao alto, repetindo em voz pausada e comovedora as expressões do Salmo 23, ampliando-lhes o sentido. Então nós vamos ver agora um salmo. Tem pessoas que falam assim, no Espiritismo nós não damos tanta importância para o Velho Testamento. É verdade que para estudarmos o Velho Testamento, nós temos que compreender como que era a época, os costumes da época. É um livro carregado de simbologia, mas o Velho Testamento é um livro muito importante, a qual nós temos nele e em Moisés a primeira grande revelação. Só que como nós não conhecemos a cultura daquela época, com a ritualística, com as expressões, às vezes nós lemos algumas coisas e ficamos sem entender. Agora, os salmos, por exemplo, de exortação à criação, de exortação a Deus, eu não preciso compreender aquele povo para compreender, por exemplo, o Salmo 23.
Ah, o Espiritismo não usa. Pode usar. É fantástico. Nós vamos ver a adoração que ela profere com tanta fé, com tanto amor. Jesus é a luz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas antes dele e depois dele, tivemos e vieram outros pensamentos que complementaram o seu pensamento divino. Não podemos ter uma visão tacanha, uma visão reducionista. Precisamos ler tudo, retermos o bem, o que nos ajuda e compormos o belo. Então ele nos conta que naquele momento em que ele estava, ele já não conseguia mais concatenar os pensamentos, já não conseguia mais dominar a fala, já não conseguia mais manter aquela serenidade de outrora. E quando a filha propôs uma prece, ele não estava mentalmente preparado para acompanhar a filha. Ele mesmo diz: eu não estava com os meus pensamentos alinhados. Mas mesmo assim, a filha, sabendo do poder magnético da prece, não digo apenas a prece em grande potencialidade, porque é um difusor de energias, mas o nosso pensamento, ele é energia. A nossa fala é energia. Cria-se, movimenta-se. Ah, eu não vejo. Ah, eu não sinto sair de mim uma energia quando eu penso, mas existe. Não é porque eu não vejo, eu não sinto, eu não percebo que não existe. André Luiz já nos falava isto desde o livro No Mundo Maior. Pensamento tem cheiro, cor, forma. Dr. Bezerra de Menezes, pelo Chico, dizia que o pensamento, isso na década de 30, 40, que nós não tínhamos as televisões, hoje ele já daria outro exemplo, mas ele dizia naquela época, por exemplo, que o pensamento forma um equalizador de quadros. Resumindo, o pensamento é como uma televisão. Eu penso, dou vida e os espíritos acompanham o meu pensamento. Muitos podem perguntar, mas André, o meu pensamento, ele não é particular? Ele é particular desde que seja nobre e digno. Um pensamento de inveja, de raiva, de ódio, de desequilíbrio vai atrair espíritos de que natureza? Igualzinho. Ação, reação. Pensei, voltou. Bumerangue. Lancei. Com a mesma força que eu lanço, ele volta para as minhas mãos. Então a prece, ela é um grande catalisador energético para si e para o meio. Eu lembro de uma história que neste momento vem a lume em meu pensamento, muito interessante. Chico Xavier estava andando na praça, no Rio de Janeiro, junto com alguns companheiros da Federação Espírita Brasileira. É uma história que eu já contei em palestras, seminários e, eventualmente, até mesmo neste projeto que estamos realizando. E é curioso porque ele estava andando e, de repente, ele vê um senhor simples, um varredor de ruas, maltratado na sua aparência pelo desgaste e pela exposição ao ficar no sol. A sua roupa demonstrava ser um companheiro sem qualquer luxo. O Chico pediu licença aos companheiros da Federação Espírita Brasileira e foi até aquele senhor. Cumprimentaram-se, abraçaram-se, o Chico conversou um pouco com ele foi respondendo, ele perguntou, o Chico respondeu. Passados alguns minutos, o Chico retornou para o grupo de amigos. E um deles, não aguentando a curiosidade, pergunta, Chico, você conhece aquele homem? Chico disse assim, se vocês soubessem qual espírito anima aquele corpo, vocês neste momento iriam até ele e beijariam seus pés. A sua prece tem tamanho impacto que conforme ele vai varrendo a rua, ele vai envolvendo todo este quarteirão de casas que estão em torno dele. Pela alegria, pela fé, pela exaltação à vida. Então nós vamos percebendo que a prece, quando bem utilizada,
o que infelizmente é uma minoria, quando bem proferida, pode gerar benefícios imensos, como o deste senhor varrendo uma rua. Então o pensamento, seja na prece, às vezes eu estou fazendo um Pai Nosso, só que eu estou pensando na janta. Estou pensando no dia de amanhã. Não adianta eu falar por falar. Se o meu pensamento não caminhar junto com a minha fala, e se ambos não tiver sentimentos, é preferível não fazer prece. Fazer prece por fazer, jogar meia dúzia de palavras no ar em forma de prece, é uma prece inócua. Ah, André, mas e a boa intenção? Mas como é que você vai ter boa intenção se você está jogando palavras a esmo e não está sentindo o que está falando? Cadê a boa intenção? Você está se enganando. Prece pode durar 1 minuto. Pode ser feita no quarto, no banheiro, na sala, na cozinha. Pode ser feita no telhado. Pode ser feito onde for. O lugar não importa onde faz uma prece. Mas se não tiver o coração voltado, eu estou falando com quem? Eu estou falando o quê? E agora nós vamos ver ela proferindo este salmo e depois o que isto gerou de impacto no espírito. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos fazem refúgios de esperança, guia-nos suavemente às águas do repouso. Refrigera-nos a alma, conduzindo-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. Assim seja. Olha a interpretação que Marta dá ao Salmo 23. Não é uma coisa lindíssima que está conosco há milênios? Exalta a vida, exalta os amigos, exalta aqueles que temos dificuldades de relacionamento, exalta as oportunidades que temos. E agora nós vamos ver como ele reagiu a esta prece. À medida que sua voz pronunciava o texto antigo, multiplicando-me as lágrimas abundantes e espontâneas, dores cruéis me assaltavam a região torácica. Então a prece trouxe alívio. E ele já estava sentindo, realmente agora, depois que a minha filha disse, no vídeo anterior, que já estavam rompendo os últimos laços, os últimos liames, realmente eu já estou próximo de retornar para a casa celestial. E aí encerra dizendo: vim saber mais tarde que aqueles sofrimentos proviam da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam à zona do coração. Então eles estavam tirando aqueles fluidos, lembrando que o excesso de fluido, quando desencarna, quando for uma pessoa que não aproveitou bem sua existência, não plantou bem, não multiplicou bem, não fez nada de extraordinário, fez o mesmo do mesmo, ele pode ser utilizado, esses resíduos, na mão dos vampirizadores. André Luiz nos fala um pouco disso no livro Missionários da Luz, que já tem um estudo aqui no canal. Então eles sugam o resto daqueles resíduos que ficou fluídico. Então, o porquê que esse processo era demorado? O porquê que ele já estava bastante horas
nesse processo de desligamento, porque os espíritos amigos, mas isso ele não soube na hora, ele veio a saber mais tarde, os espíritos amigos estavam tirando os resíduos para que quando seu corpo fosse para o cemitério, nenhum espírito malfeitor pudesse utilizar, aproveitar destas energias vitais que porventura pudessem ficar ali. Então nós vemos o trabalho da espiritualidade e o tanto de caridade que ele foi envolvido, já que a maioria das pessoas não tem esta oportunidade de ter este amparo, este preparo. André, todo desencarne é igual em si? Não. Da mesma forma que cada reencarnação está sob um imperativo, a desencarnação é a mesma coisa. Um processo de desencarne não é o mesmo do outro. André, mas e se morreu os dois num acidente de carro, morreu na mesma hora, da mesma forma? Chega no mundo espiritual igual? Não. Pode ser que um deles esteja mais preparado, mais evoluído, menos ligado à matéria, menos ligado às preocupações do dia a dia. Este, naturalmente, chegará no mundo espiritual melhor, mais facilmente compreenderá que desencarnou, ao passo que aquele outro, que desencarnou às vezes no mesmo carro, no mesmo avião, no mesmo ônibus, ele não tem esta compreensão, se revolta, se apega ao corpo, quando sabe que desencarnou. Chico Xavier dizia, por exemplo, que de cada 4 pessoas que morrem, 3 não sabem que morreram. Os que não sabem que morreram vão para onde? Para o antigo lar, vão conversar com os antigos familiares, passam a infernizar a vida de alguns porque eles pensam que estão encarnados, querem continuar o convívio de outrora. Mas eles estão em outra dimensão, já não é mais possível. Então Chico dizia, cada 4 que falecem, 1 chega no mundo espiritual sabendo. Ah, esse 1 é espírita? Não, pode ser um bom católico. Pode ser um bom evangélico, um bom muçulmano, um bom árabe. Não. O que vai reger não é ser espírita. Ser espírita não dá lugar bom, melhor, santificado a ninguém, porque foi espírita. Tem muito espírita desencarnando com as mãos na frente ou atrás. Por quê? Porque tinha esse manancial, não usou. Então só ser espírita não quer dizer muita coisa, não. O que vai dizer muita coisa é o nosso trabalho, envolvendo a reforma íntima, envolvendo as nossas decisões. Então nós percebemos aqui que ele, naquele momento, ele estava sentindo um desconforto. Não estava raiva, não estava querendo, eu quero ficar mais um tempo. Ele estava sentindo um desconforto. André Luiz, por exemplo, quando nos narra o livro Nosso Lar, ele já não conta como foi a sua partida. Quando ele se lembra do outro lado, ele já está naquela fase umbralina densa, que aí ele passa a ser perseguido, as pessoas dizem para ele que ele foi suicida, ele achava uns filetes d'água e tomava a água que ele achava, era uma região que não tinha muita luminosidade solar, mas André Luiz não conta o processo de desencarne. Este livro, para mim, é um livro que conta o passo a passo de um espírita nos últimos momentos ligado ao seu corpo físico e a sua recepção ao plano espiritual. Nós estamos terminando o vídeo. Eu agradeço a sua participação, eu agradeço a sua audiência e faço um pedido aqui no YouTube da TV A Caminho da Luz. O canal é monetizado e toda interação que você tem conosco conta naturalmente que ponto, vale alguma coisa. Então eu gostaria de pedir, dê o seu gostei aqui no vídeo, é só você arrastar o dedo e pôr gostei. Comente, André, eu não tenho dúvida, entendi tudo. André, não tenho dúvida, tá tudo muito bom, mas deixe o seu nome, a sua cidade, um bom dia, também conta. Então comente aí no vídeo e compartilhe. O compartilhamento ele vai ajudar o canal, mas o compartilhamento vai ajudar mais ainda a outras pessoas espíritas que não conhecem a TV A Caminho da Luz. Nós temos cerca de 10 milhões de espíritas no Brasil, segundo o último censo. Olha o número de pessoas
E quantos poucos nos conhecem? Então eu gostaria que você compartilha, divulga, convida os amigos do Centro Espírita, divulga para espírita. Se você tem um amigo que não é espírita, não adianta divulgar, às vezes você pode criar um desentendimento desnecessário. Divulgue para um espírita ou para um simpatizante, isso é importante. E se inscreva no canal. Se inscreva, habilite as notificações e vamos fazer com que a TV cresça. Não em números, já foi a época que nós estávamos preocupados com isto, mas cresça em corações vibrando paz e luz. Vamos ficando por aqui, votos de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo vídeo.